todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle e eu estou aqui com mais um episódio com o nosso CEO, Marco Santos. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre machine learning e monitoramento de modelos. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez, Marcos. Obrigado, Michelle. Vamos começar lá. Como você definiria, explicaria de uma forma simples, para quem não conhece, o conceito de machine learning? Bom, isso é desafiador, né? Mas eu vou tentar ser bem didático aqui, né? Bom, machine learning é a tecnologia que é a base da inteligência artificial, de tudo que a gente tem ouvido falar, e ela acontece no machine learning. Mas assim, o que vem a ser no final do dia isso? Eu tenho algoritmos que conseguem aprender como a gente aprende, com os erros e acertos, né? Então, existem, né, dezenas, centenas, milhares de algoritmos que fazem isso. Mas, basicamente, ele tem duas formas de eu usar o machine learning. Uma é eu pegar uma base histórica, então, o que deu certo e errado, e ele consegue ir aprendendo. Então, quando dá certo, sob essas condições, então eu vou fazer mais disso. Né? Normalmente, você faz um sistema de... Alguns algoritmos implementam um sistema de recompensa. Que é como a gente aprende também, né? Sim. Quando a gente é criança, alguma coisa dá certo, deu errado, né? Às vezes dói, né? Né? Queimou e tal. Então é um tipo de recompensa, né? Estímulo-recompensa. Então, o que é o chamado aprendizado por reforço. Então, você tem... O machine learning também pode usar esse aprendizado por reforço, que ele aprende usando tanto o passado, quanto também tem uma forma de probing, que é assim, em tempo real... Ele tenta algo. Como a gente tenta? E se eu desse um passinho aqui? Deu certo? Opa, deu certo. Então eu vou continuar fazendo assim. Deu errado? Opa, não, vou fazer diferente. Eu vou tentar outro caminho. E ele vai fazendo esse probing e vai encontrando os caminhos. Então, o machine learning são algoritmos que usam dados em que eles são classificados. E acho que a coisa mais importante é que do machine learning é que os dados precisam ser classificados. Então, eu tenho que definir o que é certo e errado para ele. Uma vez que eu defini o que é certo e errado, ele vai aprendendo. Assim como a gente aprende, né? Os nossos pais nos incutem ali o conceito de certo e errado, do que pode e que não pode, do ético, do não ético. E aí, com isso a gente vai aprendendo. A máquina também. Então a gente define, isso aqui é bom. Então, por exemplo, se eu quero fazer um modelo de machine learning que, por exemplo, compra e vende ações, como é que eu vou ensinar ela? Eu vou definir, olha, quando você ganhar dinheiro é bom. Se você perder dinheiro é ruim. Né, triste. Você vai definir isso e aí você deixa ela, você pode pegar uma base de operações que foram feitas, ela vai entender, olha, então sob essas condições ganha-se dinheiro, sob essas condições perde-se dinheiro, e ela começa a fazer mais daquilo que é o meu target, que é ganhar dinheiro. Tá? Então basicamente é isso, é um sistema que você tem possibilidades, você define uma função objetivo, que é o que você quer, né? Você pode também criar modelos que assim, não é ganhar dinheiro, mas eu quero economizar dinheiro. Então ela vai agir a partir disso. Então o machine learning é isso, né? Você cria, é basicamente matemática no final do dia, né? Eu já escrevi algoritmos de machine learning, por muito tempo eu programei, né? E escrevi esses algoritmos na mão, né? Hoje em dia tem milhões de pacotes e a gente bebe aí da comunidade, também divulga aí para a comunidade open source. Mas quando eu escrevi esses algoritmos, eu fazia numa planilha, para você ter uma ideia. Então, eu fazia cada operação e aí você ia montando equações e montavam fórmulas e você ia em formas iterativas a próximo passo. E você simulava tudo em planilhas. Às vezes você tinha uma planilha imensa assim, para simular o que é uma operação de 3 segundos. Só que a nossa capacidade cognitiva, ela tem, né, a gente não consegue processar com a máquina, mas a gente vai fazendo, e às vezes fazendo no papel mesmo. Né, fazer a prova, beleza, depois você implementava aquele código, aí o código roda milhões de vezes por segundo e ele vai fazer aquilo em grande escala. Então basicamente é isso, são fórmulas que ela tem uma função objetiva, quando ela atinge o objetivo ela reforça que aquilo é bom e ela tenta buscar mais daquilo que é bom para ela, que é o objetivo dela.
Que ela foi informada, né? Ela Instruída. Instruída, exatamente. Por isso que você precisa do engenheiro de machine learning, que é o cara que faz esse negócio aí. Que ele vai fazer, vai definir. Hoje tem algoritmos que são prontos, que você só define as funções objetivas e ele vai por conta própria resolvendo. Uhum. E quando a gente pensa em modelos, uma coisa que eu costumo ouvir muito por aqui na Aquarela é a questão de monitoramento. Uhum. Por que é importante, é importantíssimo Sim, a gente ter um monitoramento de modelos? excelente. Quando você cria modelos que são dinâmicos, vamos pegar lá o exemplo do modelo que compra e vende na bolsa. Uhum. E que trabalha com reforço, né, reinforcement learning, né, como a gente chama. Ele pode, em algum momento, acabar recebendo dados com viés, ou muda o mercado, muda as diretivas. Né? E ele pode começar a aprender, você treinou ele está dando lucro. Em algum momento, talvez a função objetiva dele pode se perder, ou aquele lucro, ele pode aprender que talvez esse lucro pode ser a qualquer custo. E, né, isso é normal, né? Isso vamos pegar aqui as indústrias, né? Até não muito tempo atrás, a gasolina em todos os países do mundo continha chumbo, até na década de 70. Ninguém sabe, assim, sabia que o chumbo... mas põe, tudo bem, e foi. Em determinado momento o pessoal, não, chumbo é tóxico, né? É tóxico. Se a gente põe na gasolina, a gasolina queima, vai para a atmosfera. Vai para a atmosfera, a gente respira e fica doente. Uhum. Vamos tirar a gasolina vamos tirar o chumbo da gasolina? E aí foi proibido no mundo inteiro, depois de umas décadas, ali, o uso de chumbo na gasolina. Um modelo de machine learning é igual a gente. A sociedade trilhou um caminho longo para aprender que aquilo ali era uma prática ruim. O amianto também, né? Das telhas, né? Hoje é proibido. Hoje sabe-se que é cancerígeno. Só que quando se criou o amianto, ele era um negócio excelente. Ele é um excelente isolante térmico, um material abundante, barato, que você pode produzir em grande escala. Pô, fantástico. Da mesma maneira que a gente concebeu um produto e colocou em todas as casas do mundo, né? Tem casa de amianto até hoje, Sim. com telhado de amianto. Não tem risco porque ela está paradinha. O problema é se você for lá e furar ela, né? Era a manipulação da fabricação, né? Isso, o pozinho que ela solta, que aquilo entra no pulmão e nunca mais sai. Uhum. E aí, aquilo ali, da mesma maneira que, por exemplo, um modelo de machine learning, ele pode tomar umas decisões que tá atingindo a função objetiva dele, mas nem as funções objetivas podem mudar no tempo, como, por exemplo, um realinhamento ético. Poxa, esse tipo de prática predatória, lá atrás tudo bem, mas hoje em dia já não pode mais. Produzir telha com amianto, lá atrás a gente nem sabia, agora a gente sabe que faz mal, então a gente não pode mais. Mesmo que seja mais barato, mesmo que seja uma coisa mais lucrativa no mundo, não pode mais produzir com amianto. Então, o nosso modelo mental mudou. E da mesma forma, os modelos de machine learning, os modelos de IA, eles também têm que seguir essas readequações. Né? Hoje a gente está vivendo a era da descarbonização. Então, poxa, faz sentido eu criar um modelo que gaste mais gasolina? Não, ele tem que economizar. Poxa, posso pagar um pouco mais caro aqui e usar um combustível sustentável? E aí eu coloco também nessa função objetivo dela que você tem que ter lucro, mas você também tem que ser sustentável. Então você vai fazer esse trade-off. Então ela vai achar. E é por isso que é importante você fazer essas revisões de modelos, tá? Porque mudam os objetivos. A sociedade evolui. Pelo menos a gente espera isso, né? A gente tem fé e a gente vê, né, casos de evolução. Outra coisa que acontece é que as premissas também, não só de objetivo, mas as premissas dos próprios dados também evoluem. Os comportamentos mudam e aquele modelo que ele era muito bem preparado para aquela situação, ele para de funcionar. Eu lembro na pandemia de 2020, 2021, 2022, que muitos modelos feitos pré-pandemia não pararam de funcionar na pandemia, porque mudou o comportamento. Mudou. Né? Muita gente lembra que teve coisas loucas, assim, porque o mundo funciona por algoritmos hoje em dia. Já em 2019, 2020 já era assim. Hoje não mais. Aí quando mudaram as premissas, os modelos ficaram loucos, porque eu não entendo esse dado aqui, nunca foi assim, e ele vai gerar um resultado muito, muito bizarro. Então quando as premissas mudam, os dados mudam, então você precisa fazer. Então esse é o data drifting. Né? Então os dados mudam, eu preciso mudar. E também tem um outro fenômeno chamado model drifting, que é um modelo, com o tempo,
ele vai reaprendendo coisas que foram surgindo, só que com conhecimento, informação espúria, você tem que reavaliar aquilo e ver se faz sentido. Então você tem que também cuidar, né? E é preciso refazer ou reavaliar os modelos ou ter essa supervisão, né? Isso que eu chamo, que você falou, trouxe ali, né? Monitoramento dos modelos, para sempre medir as métricas de eficiência, né? E a gente tem que sempre avaliar quais são as minhas métricas de eficiência, né? Né? Poxa, vale a pena. Eu lembro quando foi adicionada a Arla no diesel, né? Muitas empresas que produziam veículos a diesel não colocaram. Deu um escândalo, eu lembro que deu um baita escândalo, tem uma grande mundial aí que as ações de mercado dela caiu assim, absurdamente porque ela simplesmente mentiu nos relatórios, né, de emissão. Só que quando veio a público aquilo desmoronou. Então, o mundo evolui e a gente tem que fazer esses ajustes, tanto das funções objetivas quanto dos modelos com relação aos dados que também mudam. Tá? E ainda assim, até puxando isso que você falou de data drift, model drift, tem outra coisa que a gente pode trazer aqui que também são os vieses, né? Que eu não sei, eu que não sou muito dessa área técnica, eu não sei a partir de que momento o próprio monitoramento vai apresentar pra gente que aquele modelo tem viés. Sim. Mas quando a gente pensa nesses problemas, qual é o grande impacto deles nos resultados daquilo que a empresa está procurando, por um exemplo? Excelente. Viés é uma coisa que é o dia a dia. A gente tem que sempre evitar, né? A gente, como seres humanos, como pessoas profissionais, nós temos viés, né? Seja o estereótipo, né? Seja, né? O estereótipo é um tipo de viés, né? Né? Porque a pessoa tem uma etnia X, ou um comportamento Y, uma vestimenta, enfim, uma aparência Z, que, né, eu conheci pessoas que tinham aquele comportamento, que todos vão ter aquele comportamento. Isso é um viés, né? E esses viés são reforçados pelos preconceitos. Na sociedade coloca que aquele tipo de estereótipo é ruim e já se cria coisas e isso reforça. As crianças já aprendem que aquilo é ruim, né? E a mesma maneira como as crianças aprendem o viés, né, dos adultos, os modelos aprendem os viéses das pessoas que operam eles. Sim. Tá? Então, normalmente, esse viés ele pode ser que a própria pessoa que filtrou aquele dado já imputou, isso aqui não é importante, isso aqui que é importante e treina com isso. Até mesmo aquele recorte daquela região, daquela área, ou daquele produto também tem viés. E é uma das coisas que a gente gosta de trabalhar na Aquarela. A Aquarela trabalha em vários setores. De defesa, aeroespacial, automotivo, né, logística, industrial, enfim. O que a gente acaba fazendo é usando dados de uma área para tirar os viés da outra. Porque o viés é quando você tem uma visão limitada de mundo, né? Se você pega uma pessoa que morou a vida inteira no interior de um determinado país, que nunca saiu daquele lugar, e quando aparece um estrangeiro lá, ela já tem medo, né? Mas porque ela nunca teve contato. Quando você se sai, você viaja, vê outros lugares, você tira aquele viés, né? Viver outras realidades é uma forma de você, enquanto pessoa, tirar os seus viés, os seus preconceitos. Preconceito é um tipo de viés, tá? E, da mesma maneira, os modelos têm isso. Então, quando eu alimento, por exemplo, se eu estou fazendo um modelo para a área de energia, e eu alimento ele só com dados de energia, eu estou criando um pequeno, né, um pequeno preconceituoso modelo. Um modelo preconceituoso. Se eu alimento ele também com informações de logística, né, informações de outras áreas financeiras, ele começa a ter uma visão mais ampla e ele fica menos tendencioso a tomar decisões enviesadas e agir quando as coisas mudam. Por exemplo, uma pandemia vem, como ele foi alimentado com dados de saúde, ele vai tomar decisões corretas mesmo em situações adversas, né? É aquela situação que uma pessoa viajada, que tem muitas experiências, ela lida muito bem, muito melhor com crises do que aquelas pessoas que são muito, né, centradas, né? E não tem tanta, não são literatas em outras culturas. Então a mesma coisa acontece com os modelos. Então é importante, por isso que essa coisa da multi e interdisciplinaridade e de você
né, trabalhar, é muito importante para você evitar vieses nos modelos. E isso daí, no final do dia, tudo vira dinheiro, né? Sim, sim. E também tem até, às vezes, quando a gente pensa em viés, acho que a gente pode falar no viés de um resultado que eu quero. Uhum, Né? Eu isso. ir por uma coisa, eu estou vendo, que nem você usou, do mercado de energia, né? Uhum, Eu vou fazer um modelo para o mercado de energia, com dados do mercado de energia, porque eu quero que ele me dê um resultado aproximadamente assim, porque é o que eu espero, é o que eu já estou imaginando, né? Às vezes não uhum, é uhum, proposital, é inconsciente. uhum. Tem um último termo aqui para a gente trabalhar nesse nosso episódio, que eu também costumo escutar bastante associado a Uhum. modelos de machine learning, monitoramento e tudo mais, que é explicabilidade. Ah, Quais práticas você recomendaria para a gente ter a explicabilidade dos modelos? excelente. Bom, tem diversos tipos de modelos, né? Você tem os modelos caixa branca, você consegue enxergar tudo que ele está pensando, né? Tudo que quais as decisões que ele tomou. Você tem um caixa cinza, e você consegue ver algumas coisas, outras não. E tem o caixa preta, que ele decide, você não consegue saber o que aconteceu lá, tá? A grande questão é que com o uso de redes neurais, deep learning, que são as tecnologias que dão suporte, né? Por exemplo, LLM, enfim, essas tecnologias, você tem uma dificuldade de explicabilidade porque são milhares de caminhos, a gente não consegue olhar para aquilo e ver como que aquilo funciona. É meio que como ontem a gente estava com a equipe brincando ali, o nosso cientista de dados falou, né, é porque tem o demônio dentro da rede neural e ele decide, né? A gente estava brincando, a gente estava no bar tomando uma cerveja. A gente estava falando dos demônios que moram dentro da rede neural. Mas é aquilo, porque é um negócio que você não vê. Né? E aquilo que, obviamente, que você não conhece, não vê, você, né, já demoniza. Né? Sim. Brincadeiras à parte, ele toma boas decisões, mas ele mesmo não consegue explicar. Sim. E aí você tem um dilema. Poxa, como é que eu vou confiar no negócio aqui que, ele está tomando decisão certa, mas se de repente ele tomar a decisão errada? Né? Como você trabalha para alguém, você fez uma decisão, você tem autonomia. Em algum momento essa pessoa pode perguntar, mas por que você fez isso? Você tem que explicar. Cara, eu tomei essa decisão por conta disso, disso, disso. Eu achei, podia estar errado ali, mas eu tomei essa decisão baseada nessas premissas aqui e assumi esse risco. Às vezes dá super certo, às vezes dá errado. E você tem uma margem ali, mas você trouxe o seu racional. Aí você pega um modelo caixa preta, ele toma uma decisão e você não tem como saber o que ele... E aí como é que você pode fazer isso? Você pode misturar técnicas, né? Então você pode pegar técnicas de modelos caixa branca conectados com o modelo caixa preta. Ou você pode colocar... o caixa cinza hoje é o que é o mais usado. Né? Se você pegar hoje o DeepSeek, que é aquela IA nova chinesa, ela dá uma explicabilidade. Antes dela responder, ela traz como que ela pensou aquela resposta. Uhum. Eles já trouxeram isso à tona. O ChatGPT também tem isso, mas é debaixo do capô, você não vê. Né? E como é que você faz isso? A partir de um modelo de reasoning. Então você consegue, não só com as redes, mas você usa outros tipos de raciocinadores, que são os raciocínios por reasoning, que daí usa ontologias, sistemas de reasoning, que é um tipo de raciocínio de máquina que ele é mais parecido com a linguagem, né? A gente consegue ver como que ele está raciocinando, conectado com essas redes neurais, e ele consegue gerar uma explicabilidade. Né? E também existem pacotes hoje, né, que implementam redes neurais, que implementam LLM, que tem já a explicabilidade. E tem formas também de você colocar modelos em cima do modelo. Um modelo que é especializado para dar explicação por que o outro modelo tomou aquela decisão. Então tem várias técnicas. O ideal é você ter, claro que toda vez que você coloca uma necessidade de explicabilidade, você aumenta o teu custo. Né? Porque isso computacionalmente é mais custoso. Existe o risco também da alucinação da explicabilidade. Né? Dizem que o nosso pensamento, aí entrando eu gosto de estudar um pouco a questão de psicologia, como o cérebro funciona, porque isso me ajuda também a criar máquinas inteligentes. Né? Dizem que nós tomamos a decisão primeiro, o nosso cérebro ele toma a decisão primeiro e ele acha uma resposta, ele acha uma explicação para poder basear. Então, eu decidi agora tomar água. Na verdade, eu tive um instinto biológico que falou, estou ficando desidratado. Só que daí eu crio uma narrativa, não, eu vou tomar essa água porque essa é uma água, não sei o que e tal. E o nosso cérebro ele cria as explicabilidades. Então, e que muitas vezes podem ser alucinadas. Né? Pode ser uma alucinação.
Aquela pessoa que, eu comprei isso daqui, ele comprou porque ele queria, ele achou assim, teve um desejo fantástico de comprar aquilo, foi lá, passou o cartão de crédito, comprou. Depois a pessoa vai chegar para a esposa e falar, não, olha, né, o marido, enfim, parceiro, companheiro, e vai dizer, não, eu comprei porque estava na promoção, a gente faz tempo que a gente quer isso. Então você pode gerar uma explicabilidade que nem sempre condiz com a realidade. Então é muito importante quando você coloca um sistema de explicabilidade, é controlar a quantidade de alucinação que a explicabilidade pode ter, que no final vai te enganar. Que legal que era isso, mas não era isso. Então, né, trabalhar com modelos caixa cinza ou modelos caixa branca, que você consegue realmente olhar lá o que está acontecendo, é uma possibilidade. Né? Eu evitaria esses modelos que geram uma explicabilidade, porque isso pode gerar uma alucinação e você ser enganado por ele, e muito bem enganado. Com certeza. Tá? E às vezes você não precisa usar. Né? Esses caixa branca, muitas vezes eles não são tão potentes quanto os caixa preta, mas muitas vezes você não precisa de uma bazuca, né, para matar uma galinha. Né? Então, talvez, né, na hora de decidir, poxa, vamos usar uma tecnologia que não é o ultimíssimo, não é, né, com todos os fogos de artifício. Cara, mas eu consigo saber o que está acontecendo, eu tenho uma garantia e isso me dá uma sustentabilidade. Então é isso que, não sei, falei bastante, não sei se eu compliquei muito, mas eu trouxe bastante informação, espero que ajude aí quem está decidindo esse mundo. Não, a gente está aqui, eu acho que caminhando, tudo que a gente trouxe até aqui, eu sei que a gente vai chegar lá nos nossos sistemas de inteligência corporativa, mas a gente tá evoluindo bem. Agradeço mais uma vez sua participação aqui para explicar um pouco mais sobre esse universo A da explicabilidade. tecnologia. Exatamente. Mas muito obrigada. Se você quer saber um pouco mais sobre esses assuntos, tem lá no nosso blog, aquaré.lá/blog. Também pode seguir a gente nas redes sociais, assistir os outros episódios ou ouvir os outros episódios do nosso podcast. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.